Olá, começa agora mais um Legião Estrangeira. Papo de jornalistas sobre o noticiário dentro e fora do Brasil, a partir do ponto de vista dos correspondentes internacionais. Entre os assuntos de hoje, a eleição brasileira aos olhos do mundo. No Reino Unido, novo governo. Mais um. Na França, protestos populares. Na China, uma cena mal explicada no Partido Comunista. Tudo no compasso de espera mundial diante da guerra sem fim na Ucrânia, com as análises de nossos parceiros brasileiros e estrangeiros. Participam do Legião Estrangeira de hoje os correspondentes: Andrei Ulinkin, da agência de notícias TASS, da Rússia; Alexander Busch, jornalista alemão da Deutsche Welle, que cobre Brasil e América Latina; e via Azul, direto de Paris, a jornalista brasileira Sônia Blota, da TV Bandeirantes. Apresentando melhor os nossos convidados, todos muito bem-vindos, começando pelo Andrei, que já esteve aqui outras vezes no Legião, né? Já tem carteirinha, né? Relembrando um pouco a sua trajetória aqui no Brasil. É já a terceira vez que eu participo da Legião, com muito prazer e muita honra para apresentar a minha visão do que acontece no mundo e mostrar como que eu vejo o Brasil e como que eu mostro o Brasil para meu país. Alexander, estreando no Legião, muito obrigado. Antes de mais nada, já volte sempre, né? É assim que a gente fala. Você é alemão, cresceu na Venezuela, estudou na Alemanha e na Argentina e está no Brasil há 30 anos. Explica um pouco esse roteiro para nós. O roteiro é com os meus pais, cresci lá na Venezuela, mas depois voltei e fiz minha escola, universidade em Colônia. Depois fui para cá e gostei. Minha primeira matéria era o impeachment do Collor. Me lembro até hoje. Foi a primeira matéria quando eu cheguei aqui, em novembro, faz 30 anos. 1992. Isso, exatamente. Bom, e a brasileiríssima Sônia Blota, que eu conheci trabalhando muito pelas ruas de São Paulo, foi correspondente na França por muito tempo, voltou ao Brasil, mas sentiu saudade do Rio Sena, do croissant, e está de volta a Paris, né, Sônia? Exatamente, Gaspar, um prazer estar com você, com o Andrei, com o Alexander, com todo mundo aqui. E é isso, a gente tem saudade não só do croissant, mas das notícias, né? Porque nós correspondentes, eu sempre comparo que nós somos missionários, nós somos nômades, não existe assim um lar fixo, né? Senão o mundo inteiro. E Paris é a base, né, onde a gente fixou aí toda essa proposta jornalística que a gente quer fazer, que é justamente a gente localizar o Brasil no mundo. E nada melhor do que a visão assim no centro do mapa mundi, onde a gente está nesse momento, para poder fazer essa leitura e conseguir um avanço nessa geopolítica que a gente tem muito para conversar hoje, Gaspar. E um prazer estar aqui com você. E quantas histórias juntos, em quantas coberturas, né? Pois é. Chato morar em Paris, né? Ai, que coisa chata, meu Deus. Ao trabalho, minha gente. E há 4 dias de um domingo decisivo no Brasil. O assunto só podia ser eleição, né? E um assunto também em Paris, Sônia. Motivo de conversas aí entre os franceses, nos cafés, nas brasseries, nos bistrôs, para não falar das cervejarias alemãs, né? Tratorias italianas. Não sei na Rússia. Começando pela Sônia, como é que a coisa está sendo vista por aí? Olha, Gaspar, o Brasil é um país muito importante no noticiário internacional, extremamente importante. Importante na Europa, mas principalmente importante na França. E essa polarização que a gente está chamando, que acontece no Brasil, Bolsonaro e Lula, realmente tem agitado os noticiários por aqui. E, ao contrário das outras vezes, que alguém arriscava um palpite sobre quem vai ganhar, quem vai ser isso, aqui ninguém está arriscando nada, até porque as pesquisas de intenção de voto, elas estão muito equilibradas e as pessoas agora fazem uma projeção, né, os correspondentes, os observadores internacionais, como será a continuidade com Bolsonaro e como seria a volta de Lula ao poder. Contando toda a história, tudo o que aconteceu. Então, o Brasil tem uma importância extrema no noticiário internacional. Essa é a visão. E, assim, o fato da gente ser correspondente do Brasil, os colegas estrangeiros vêm perguntar muito, não, mas o que você acha? O que você está achando? Olha, realmente, nesse momento, não dá para achar nada. Tudo pode acontecer no próximo domingo. E é isso, é com essa atenção que o mundo está acompanhando as eleições no Brasil. André, e na Rússia, hein? Fico pensando, né? O que você tem dito, o que você tem transmitido para o seu público lá? Anteontem,
eu mandei uma grande matéria para publicar no site da minha agência de notícias, exatamente sobre o âmbito das eleições, dessa campanha do segundo turno, que é tumultada, suja e cheia de rivalidade. Muitas vezes nem tocando os assuntos mais importantes que deveriam ser tocados, né? Exatamente. Mas com toda essa polarização, eu acredito que é meio natural que não tem espaço para discutir as propostas dos candidatos. É muita briga ideológica mesmo. E não passa disso, né? Não passa, infelizmente. E, Alexandre, você vê por exemplo, alguma semelhança entre as disputas eleitorais no Brasil e em outros países da América Latina? Tem algo parecido ou nós estamos muito fora da curva? Eu acho que, nesse momento, o Brasil está bastante fora da curva. Acho que a primeira vez, eu acho que no mundo inteiro, eu acho que essas eleições, com o fortalecimento do lado da direita aqui, do lado conservador, que não tinha tanta expressão no Brasil, acho que mudou totalmente. E o jeito como a campanha está sendo feita, também acho, vai entrar na história das campanhas mundiais, de políticas mundiais, porque é um time changer, é uma coisa que mudou no mundo, né? Por isso, acho que o Brasil, nesse momento, é bem interessante, vai ser estudado muito de fora como essa campanha foi desenvolvida, como está se impactando na sociedade e na política, né? Bom, não podemos deixar de citar, né, que tivemos esse caso assombroso, né, de um ex-deputado, presidente de partido, que quase foi candidato a presidente, que atacou a tiros e granadas policiais federais e acabou preso, mas nem foi algemado, né? Como é que se traduz, como é que se conta essa história fora do Brasil? Nós estamos vivendo, assim, digamos, uma distopia, um filme do Quentin Tarantino. O que é isso? Como é que se explica isso? Rapidamente, eu queria ver se vocês conseguiram. Eu tentei, eu propus para o meu jornal, da Suíça e da Alemanha, esse episódio. Eles falaram, não, deixa. É tão caótico, tão estranho. Deixa para lá, a gente tem tanta coisa para programática interessante, assim, deixa para lá. Então, mas eu entrei porque tinha uma repercussão muito forte na Bolsa e no real. Então, isso eu coloquei no jornal, mas não o episódio em si. Não deu muito espaço para o Jefferson colocar a maluquice dele, né? Você imagina uma cena como essa na Alemanha? Não. Sinceramente, muito difícil. Não, e assim, mesmo no Brasil é difícil, porque o que aconteceu foi muito grave. Quer dizer, um ex-deputado, um líder de partido, tinha 3 granadas em casa. Então, assim, já estava preso, né? E já estava preso, né? Então, assim, foi impossível o noticiário europeu ignorar essa repercussão, né? Tanto que, assim, a minha reportagem do dia, né, do Day After, foi justamente a repercussão dos maiores jornais da Europa a respeito desse caso. Porque, como disse o Alexander, mexeu com a Bolsa, E outra coisa, a história por si só é uma história bizarra, né? Uma história que o brasileiro tem fama de ser um povo cordial, um povo simpático. De repente, a gente fala que a gente sabe de todos os problemas que acontecem, de guerras de tráfico, da violência que acontece dentro do Brasil, mas, assim, quando a coisa extrapola para um outro patamar, né? E durante eleições assim tão polarizadas, aí a atenção do mundo já fica totalmente focada no caso, como ficou focada no caso Roberto Jefferson. Os russos ficaram sabendo disso, Andrei? Ficaram sabendo, com certeza, porque exatamente era algo quem poderia esperar, inesperado, quem poderia esperar isso a uma semana das eleições, quando todos os candidatos estão tentando se manter baixinho, para só não atrapalhar. E aí aparece um líder do partido que já está sendo investigado, que já está preso e lança granadas em direção à polícia. Isso já é uma notícia, mas vale lembrar que notícias de violência a gente passa regularmente para os nossos países, de violência no Brasil, quando esse episódio pode impactar diretamente a campanha, todo mundo está em foco. E nem só eu observei
isso. Os meus colegas, que na Rússia é muito popular o Telegram para divulgar notícias, e os canais do Telegram que focam na América Latina, todos repercutiram nesse caso. Congestionados, praticamente. E a França, Sônia? A política econômica do Emmanuel Macron tem desagradado boa parte da população, né? Desde o primeiro mandato, aliás, né? Propostas de aumento da idade mínima para aposentadoria e de, ao mesmo tempo, poupar as grandes fortunas de impostos mais altos. É isso mesmo? É isso mesmo, Gaspar. E desde o primeiro mandato ele começou com essa conversa. O que desagradou, levou muita gente para a rua, né? Lembro dos casos dos coletes amarelos, que isso é muito recente, né? Foi pouco antes da pandemia. Só que ele, para vencer a eleição, para conseguir ser reeleito para o segundo mandato, ele precisou prometer à população que ele ia reaver o poder de compra de todos. Ele começou com esse discurso porque era justamente o discurso de sua rival Marine Le Pen, candidata de extrema-direita, e também do candidato de extrema-esquerda Jean-Luc Mélenchon, que por pouco não chegou no segundo turno. Ele ficou tecnicamente empatado com Le Pen, só que Le Pen que passou para o segundo turno. Só que Macron precisou mudar totalmente o discurso, precisou fazer o corpo a corpo, ele que estava voltado muito mais para a União Europeia, com essa história de ser o protagonista, depois que Merkel saiu da Alemanha, né? Ele começou a ficar muito voltado para a União Europeia, a guerra, consequentemente, demandou aí uma liderança maior no bloco, só que ele esqueceu, né, de quem vota, que são os franceses. Então ele teve que correr, suar a camisa literalmente no segundo turno para poder vencer as eleições. Perdeu as parlamentares, conseguiu um certo acordo, com uma certa conversa, mas a situação não está boa. A economia da França não vai bem, não está como a do Reino Unido, que está com uma inflação de mais de 10%, ou como a da Alemanha, mas é uma inflação e ninguém gosta de inflação, ninguém gosta de preço de alimentos subindo, de crise energética que vem por aí. Então tem uma série de desafios que ele precisa cumprir, não só como presidente da França, mas também como um dos principais líderes do bloco europeu. Agora sim, agora ele precisa juntar as duas funções, porque esse inverno, não sei se o André e o Alexander concordam comigo, na Europa vai ser muito complicado. E falando exatamente a respeito disso, parece que o Putin já negocia, abre a possibilidade de fornecer gás que não estaria sendo fornecido. Existe algum tipo de entendimento, alguma tentativa de entendimento nesse sentido? Alguma negociação? Agora até tem uma proposta russo-turca para enviar gás para a Europa, abrindo um hub lá na Turquia. Que seria um canal. Um canal levar gás russo para a Turquia e daí levar para a Europa. Como agora o Nord Stream não funciona mais, mas a Europa também recebe gás por gasodutos que ficam no território ucraniano. Alexander, diante dessa crise global, política, né, econômica, moral, né, social, né, quais as chances da América Latina e outras regiões terem mais apoio, né? Porque, na verdade, essas regiões, não só a América Latina, como outras regiões mais pobres, podem ser as mais atingidas, né, terem os piores resultados, né? Enquanto que os países europeus, nós estamos vendo, a França, o Reino Unido, todos preocupados com seus próprios problemas, né? Será que vai ter apoio suficiente? Tem alguma chance? Gaspar, eu acho que, nesse momento, a América Latina está numa situação muito peculiar. Eu discordo um pouco. Eu acho que a América Latina está economicamente em uma situação privilegiada em comparação desse país, porque tem energia, tem alimentos e tem um monte de commodities. E o mais importante é que o ciclo de baixar os juros, ou de aumentar os juros, aqui está acabando. O fim está para prever. Na Europa não, nos Estados Unidos não. A recessão nesses países vai ser muito mais... Mas também aqui nós já estamos a 14%. Né? Mas a inflação baixou de quanto? De 12 para 8, né? 7 agora, talvez. Então, no final do ano vai ser bem menos de 6. Europa, a Alemanha, que era um país sempre muito orgulhoso da estabilidade, tem 8, 9%, ou quase 10%. Né? Então, imagine essa diferença. Então, eu acho que quando o governo fala que estamos crescendo mais do que a China e a inflação está menos do que a Alemanha, poderia até ser uma realidade. Acho muito estranho, mas funciona. Né? Por isso, eu acho que a América Latina não está tão perdida nesse momento.
está bastante estável. Outras regiões como a África, talvez muito mais. Eu entendo muito mais, Gaspar, viu? Eu entendo isso que o Alexander está dizendo com muita propriedade, Alexander, porque é o seguinte, agora é uma grande oportunidade para a América Latina. Inclusive o chanceler da União Europeia colocou isso hoje, sim, que a parceria da União Europeia com a América Latina vai ser uma grande coisa. Quer dizer, a Europa poderia investir em dinheiro e estrutura e a América Latina em alimentos, porque está faltando grãos, inclusive os grãos para a África. Então, essa seria uma grande oportunidade. E para o Brasil seria uma oportunidade imensa, né? Porque o agro, se há um setor que vai bem no Brasil, é o setor do agronegócio, né? Então, seria aquela história. É complicado para a Europa pelo momento, mas buscar parceiros nesse momento, um parceiro feliz, parceiros felizes, melhor dizendo, seriam os países da América Latina. Isso considerando que a eleição brasileira também pode ter uma influência séria nisso. Pode. Principalmente no que se refere à questão climática, né? Sim, a gente sabe do que a gente está falando, né? Mas só uma pequena... Eu acho que está mudando a posição da Europa. Eles sabem que eles deixaram o Brasil com esse governo 4 anos, nem olharam, porque tinha muita agressividade, muita coisa do clima, tudo isso, mas eu acho que agora, independentemente de quem vai ganhar, eles vão, como a Sônia falou, vão se posicionar para abrir um canal de comunicação. Eu acho que isso vai mudar daqui a pouco. Agora, clima político conturbado é no Reino Unido, né? A primeira-ministra, Liz Abreve, já foi chamada assim, né? Foi embora depois de apenas 44 dias e bem rápido também já foi indicado o substituto, né? Rishi Sunak, que tinha sido derrotado por Liz Truss na eleição anterior, dentro do Partido Conservador, né? E partido que, aliás, vive uma crise tremenda, né? Como o próprio Reino Unido. O homem certo ou mais um testa de ferro para levar a culpa? O novo premier britânico foi eleito sem adversários. Assim que foi anunciado pelo Comitê Conservador, Sunak foi aplaudido pelo staff como um salvador da pátria. Ele prometeu trabalhar dia e noite com dignidade para devolver a estabilidade na economia. I will place economic stability and confidence. Aos 42 anos, Rishi Sunak é o chefe do governo britânico mais jovem em 200 anos e o primeiro não branco. Nascido no Reino Unido, mas de uma família indiana e defensor ferrenho de políticas contra a imigração, apesar da origem estrangeira. Habilidoso no mercado financeiro, ele aumentou a riqueza da família e tem uma fortuna equivalente a 4 bilhões de reais. É o mais rico integrante do parlamento. Há apenas 7 anos no Partido Conservador, Sunak ganhou popularidade a partir de 2020 como ministro das Finanças de Boris Johnson. Foi autor do pacote de ajuda que aliviou os efeitos da pandemia tanto para os cidadãos como para as pequenas empresas. De braço direito de Boris Johnson, ele virou algoz. Depois dos escândalos das festas na Downing Street, em pleno lockdown durante a pandemia, Sunak puxou a fila da debandada de integrantes do governo, que derrubou o ex-primeiro-ministro. E ele ajudou a derrubar também a sucessora, atacando o pacote econômico proposto por Liz Truss, que previa a maior redução de impostos em 50 anos e a tomada de grandes empréstimos para equilibrar o orçamento. O fato é que a pressão sobre os conservadores é enorme. Em 12 anos de governo, os 4 premiers do partido renunciaram: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson e Liz Truss. Os conservadores lideraram o Brexit, a saída da União Europeia, que tem se mostrado um desastre. Quedas de 48% em investimentos estrangeiros e de 16% nas exportações. 3 milhões de empregos ligados ao bloco foram extintos. A falta de mão de obra qualificada, Brexit, pandemia e a guerra da Ucrânia colocaram o Reino Unido à beira da recessão, com a maior inflação em 40 anos. Rishi Sunak tem sua chance, mas não terá vida fácil. E até a possibilidade de uma nova eleição geral, incluindo o Partido Trabalhista, já foi considerada no reino de Charles III. Dizem, inclusive, que ele é mais rico do que o próprio rei, né? Sônia, começando por você que está aí do ladinho, né, do Reino Unido. Não que os franceses estejam, assim, vivendo as mil maravilhas, né? Mas estão melhores, né? Como é que o Reino Unido, a situação do Reino Unido
de qualquer maneira, né, não está na União Europeia mais, mas é importante, né, por tudo, né? Como é que isso é visto na Europa, assim? Com preocupação? É importante, com muita preocupação. É um parceiro importante da União Europeia, mesmo depois que eles deixaram a União Europeia, continua sendo um parceiro muito importante. O Reino Unido é um país importante no globo, e isso tudo reflete aqui no continente, porque é tudo muito grudado, né? Só para ter uma ideia, um trem que você pega de Paris para Londres são 2h10. Então, para você ver como tudo é pertinho. E os outros países ao redor do Reino Unido sentem sim, a França sente, e isso é muito complicado mesmo. Inclusive, a gente tem notícias, o nosso correspondente que está lá, o Philip Killing, ele diz que muitos brasileiros estão querendo deixar de morar no Reino Unido porque a situação está insustentável. Já é muito caro. Agora, se você não tiver prosperidade, como é que você vai fazer? Difícil o desafio desse moço. O Andrei, o Boris Johnson, a Liz Truss eram declaradamente contra a Rússia, né? Faziam pressão, inclusive, né? Nessa questão do conflito. O Moscou não quis comentar as renúncias, né? Para quem não quis se meter em assuntos internos britânicos. Mas existe alguma expectativa em relação ao Sunak? Eu acredito que a expectativa sempre existe, mesmo que as declarações do governo, inclusive do porta-voz do Vladimir Putin, que falou que não espera muita mudança, e pelas primeiras palavras do Sunak, pelo contato dele com Zelensky, pela promessa dele de manter o nível do apoio à Ucrânia, já não tem muita expectativa no governo russo, mas eu acredito que todo mundo aí está querendo o bem, está querendo o melhor. Então, no fundo, eu acredito que essa esperança de melhorar o diálogo existe. Até porque Reino Unido é um país importantíssimo. É um membro do Conselho de Segurança da ONU, é um país forte economicamente, e a Rússia está interessada também em fazer negócios com o Reino Unido. Tem que melhorar. Vamos fazer um intervalo aqui no Legião. Quer mandar algum comentário? Use a hashtag Legião na Cultura. Na volta, nós vamos falar dos últimos acontecimentos na guerra da Ucrânia e daquela cena misteriosa que aconteceu no Congresso do Partido Comunista Chinês. Até já. E o Legião Estrangeiro está de volta, com a importante participação da brasileira Sônia Blota, do russo Andrei Ulinkin e do alemão Alexander Busch. Andrei, aqui no Ocidente, o noticiário em relação à guerra, à Rússia, eles têm sempre um viés muito forte, né, ocidental, né? Nós temos pouco acesso ao que acontece na Rússia, o fato é esse, né? Completados 8 meses da guerra, como é que está o ânimo dos russos, né? Existe mesmo, por exemplo, um temor tem sido veiculado mais recentemente, de um possível conflito nuclear? Há medo na Rússia? Pelo que parece, tem medo na população masculina. Que muitos saíram do país quando o Putin chamou 300 mil de reservistas para servir no exército. Muitos saíram, inclusive até ajudaram a melhorar o mercado imobiliário nos países vizinhos, que os preços se igualaram aos de Moscou. Você está falando de que país especificamente? Cazaquistão, Geórgia, Armênia, Uzbequistão, os países da ex-União Soviética, os países asiáticos e da região do Cáucaso. E quanto a medo da guerra nuclear, eu pessoalmente não acredito nisso. Mas lembre, naquele primeiro programa que eu participei, eu nem acreditava que vai começar o conflito. Em fevereiro, e começou naquela mesma noite. E começou naquela mesma noite. Então, eu também não acreditava, viu, Andrei? Eu não acreditava. Eu não acredito, eu continuo não acreditando que vai acontecer conflito nuclear. Já as autoridades, tanto russas como ucranianos,
estão acusando um ao outro de preparar uma explosão de uma bomba suja, né? Que tem perigo de acontecer uma provocação com o uso de arma nuclear, tem perigo, mas não é só arma nuclear que pode ser utilizada. Tem centrais nucleares na Ucrânia, tem centrais nucleares na Rússia, inclusive perto da fronteira ucraniana, e tem central nuclear de Zaporizhia que fica no território que recentemente votou para se juntar à Rússia e a Rússia aceitou. Bom, Sônia, a Rússia andou perdendo terreno na Ucrânia, né? Reagiu, né, com ataques à infraestrutura energética, sobretudo da Ucrânia, às vésperas do inverno, né? Entraram em cena os tais dos drones kamikazes, que seriam iranianos ou não. Inclusive, historicamente, o inverno favorece a Rússia quando se trata de guerra, né? A diferença é que nós estamos falando de Napoleão e de Hitler, que estavam atacando, né? E a Rússia se defendendo. A situação agora é um pouco diferente, né? Como é que você está vendo isso? General Frio, que na Rússia se chama General Moroz. Moroz em russo é frio. General Frio sempre ajudou os russos, sempre favoreceu os russos. Um amigo meu russo me explicou isso quando eu estava na Rússia, e de fato, quer dizer, o inverno agora é um grande inimigo dos europeus, né, dos ucranianos, a questão do gás, a questão dos alimentos, essa economia que já pediram para começar a fazer aqui, começando pelos monumentos em Paris. A Torre Eiffel está apagando 1h15 mais cedo, a pirâmide do Louvre também. Então, na verdade, não é nenhuma emergência, mas são exemplos, né, que o poder público quer dar já para as pessoas, já preparando para essa situação ficar mais grave em termos energéticos. Esse é o maior medo dos europeus. Agora, eu fui para a fronteira com a Polônia, né, na ocasião, logo que a guerra estourou, e quando você vê, assim, famílias, o que o Andrei e o Alexander estavam descrevendo muito bem, famílias indo embora, quer dizer, quando você tem que alistar o filho mais velho e o marido e aquelas mulheres com as filhas meninas num trem. Então a gente teve uma gama aí de histórias dramáticas que você vê exatamente o que acontece numa guerra quando você é obrigado a sair da sua casa. De repente, a coisa começou a chegar perto da Rússia, quando o Putin convocou os 300 mil reservistas. Aí, aquela história, um monte de gente foi para a rua, o meu filho não. Quando chega pertinho a guerra, aí ninguém quer. Guerra não é bom para ninguém. Agora, o Putin com aquele botãozinho, ele dá medo, né, Andrei? Ele pode fazer qualquer coisa. Eu não acredito na guerra nuclear também, não quero acreditar, mas que ele tem esse poder, ele tem. Agora, o fato, né, Alexander, é que a diplomacia falhou, né? Não sei. Não tem importância, não interessa mais a diplomacia, porque não é possível, né? Algum ponto no futuro, pode ser perto, próximo ou mais longo, vai ter de novo diplomacia, vai ter negociações. Mas fracassou até agora. Até agora fracassou, mas vai ter de novo, em algum ponto, né? Porque as pessoas só falam de mais guerra, não de paz. Esse que a gente chegou num ponto que não existe mais a possibilidade de uma conversa. Mas eu espero que sim, Alexandre. Só se fala de um agravamento, né? Só se fala de um possível agravamento, até com questão nuclear. Não se fala, olha, tem uma chance, né? Não parece haver nenhuma chance, né? Mas em algum ponto vai ter negociações. Não há outro jeito, né? Não há outro jeito. Até depois da Segunda Guerra tinha negociações depois, né? Então acho que vai ter, alguma coisa vai ter. Quanto tempo demorar... E não haverá hecatombe nuclear, se Deus quiser, né? Mas também... Agora antes de a gente ir para a China, que a gente vai daqui a pouco, sim. Andrei, você soube dessa história de um cidadão russo, a CNN noticiou isso, cidadão russo que foi preso na Noruega... Com passaporte brasileiro. Com passaporte brasileiro. Ele trabalhava num centro de pesquisa ali na região ártica, né? Na fronteira entre Noruega e Rússia. O que se sabe sobre isso? Que história é essa? Eu até fiquei pensando, né? Se fosse um russo como o Andrei, que já é quase carioca, vá lá. Mas o Andrei é carioca. Que história foi essa? Poderia passar para o brasileiro. Realmente, eu ouvi essa história, e, inclusive, não é a primeira história de um russo que foi acusado da espionagem na Europa, inclusive usando documento brasileiro. Vamos lembrar daquele russo que trabalhou na AIA,
nos Países Baixos, no corte internacional, eu acho. Eu não lembro agora exatamente, mas que também foi depois acusado de espionagem, e foi revelado que ele usou passaporte brasileiro. Mas todo mundo sabe que passaporte brasileiro é muito valorizado no mercado negro, né? Por quê? Porque qualquer pessoa pode passar por brasileiro. É um país diverso, né, em etnias. Certo, em etnias, então, claro. E se estudar português como você estudou na universidade lá na Rússia, então aí fica fácil, né? Não sei. Eu não sou o melhor aluno da minha turma. Tem uns que falam muito melhor que eu. Mas deixa eu falar mais uma coisa. Sobre essas acusações de espionagem. Tradicionalmente, os países nórdicos, e já passamos na história ao longo do século XX várias vezes, que a Suécia também acusou várias vezes a Rússia de espionagem, das provocações. Então, isso não é a primeira vez que acontece. E toda vez que a gente tem embate diplomático, de crise nas relações internacionais, aparecem essas histórias de espiões, supostos espiões, ou verdadeiros espiões. Agora, que podem ou não ser verdadeiras, você quer dizer? Que podem ou não ser verdadeiras, exatamente. Agora, como é que funciona a relação entre Pequim e Moscou, né? Existe, de fato, uma afinidade, quer dizer, não apenas aparente, assim, uma ideia de se juntar força para fazer frente ao Ocidente. Isso é tão, assim, flagrante, é tão claro, não? O que existe é relação de parceria estratégica e amizade profunda, até pessoal, entre os líderes, né, da Rússia e da China. Mas eu acredito que formar um bloco, por exemplo, um bloco militar, para contrapor ao Ocidente. Mas por exemplo, você acha que a China poderia ajudar a resolver esse conflito que não se resolve nunca? Podia ter uma posição, talvez, diferente, que ajudasse, sei lá? Na verdade, a China não tem nada a ver com a situação atual na Ucrânia. Então, eles preferem não mexer, não mexer diretamente. O que você acha, Alexander? Eu achei até que você queria falar um pouco mais sobre essa questão diplomática. A China poderia ter um outro papel, talvez? Eu acho que, na nossa visão europeia, da alemão, a Rússia se joga nos braços da China nesse momento, porque a Rússia é bem mais dependente da China, e China não é dependente da Rússia. Então, eu acho que essa relação é muito... desigual. Totalmente desigual. E a Rússia vai ser um junior partner do chinês. O chinês vai poder comprar gás, petróleo muito mais barato agora, já tem essa possibilidade. Está comprando armamento muito mais barato agora da Rússia. Então, eu acho que isso, na interpretação europeia alemã, eu acho que não uma parceria, é uma... a China está apoiando nesse momento a Rússia, mas apoiando no sentido de deixar eles fazer, não entrar. Dizem que se tiver algum conflito nuclear, isso poderia mudar, que a China poderia falar não, assim não. Isso bom, vamos ver. E falando em China, né, tivemos uma cena no encerramento do encontro do Partido Comunista, né, no sábado, que virou um mistério, né? Nem mesmo os chineses entenderam, né? Hu Jintao, né, o ex-presidente, né, foi um importante secretário do partido, né, antes do Xi Jinping, e foi retirado da cerimônia de maneira, no mínimo, esquisita, né? Vamos rever a cena. Parece que ele foi informado que teria que sair na hora ali, né? Entre as hipóteses, né? É claro que se falou, é um expurgo, né?
o Xi Jinping jogando fora, né, o Jintao. Por outro lado, a gente conversando até com colegas que têm um pouco mais de informação, fala-se, na verdade, que teria sido mesmo uma questão de saúde, né? Que, inclusive, o Jintao estaria numa condição até mental um pouco confusa. O colega nosso, Marcelo Ninho, chegou a escrever que havia já montado ali, ao lado, uma sala médica, tendo como alvo, né, como possível pessoa para ser recebida, o Jintao. E que isso é que teria acontecido, porque ele estaria, talvez, passando por um momento ruim. Por outro lado, é estranho, né? Ficou bem esquisito, né? Pode até ter sido saúde, mas fica claro que ele estava sendo retirado. Por qual motivo, nós não sabemos, mas que ele foi retirado e o Xi fica naquela pose, né, dele, tipo, não vou olhar para trás. Foi uma cena bem esquisita, bem forte. Eu li a versão do Ninho também, não cheguei a conversar com ele sobre isso, mas me parece que essa é a versão mais aceitável, né? Tinha uma sala médica ao lado também, mas de fato um ponto de interrogação veio na mente de todos que assistiram aquela cena. O que vocês acham? Na Rússia, isso bateu lá na Rússia ou passou batido? Isso bateu em todo o mundo, porque... o Ninho aí botou que as reuniões do Partido Comunista Chinês ocorrem de 5 a 5 anos e são bem orquestrados. Então, claro que uma cena dessas que acontece logo depois de jornalistas estrangeiros serem admitidos na sala, isso chama atenção. Exato. Até porque poderiam... pedir ele para se retirar antes. Mas... E por que ele estaria ali, né? E por que ele estaria ali? Mas eu acredito que ele estaria ali exatamente porque até certo momento ele tinha condição física e condição de saúde de ficar ali. Eu exatamente não acho que é uma tentativa de acabar com o legado dele, o legado político dele, assim, publicamente. Uma autoafirmação do próprio Xi Jinping, né? Nem precisa. Indo para o terceiro mandato e quem manda aqui sou eu, será? Você acha, Alexander? Não. Eu achei essa nossa discussão, me lembro muito quando eu comecei de jornalismo uns 40 anos atrás. Ao respeito da Rússia, você lembra que tinha os meus colegas bem mais velhos que conheciam o Politburo, que sabiam o que está acontecendo lá, mas eles discutiram horas sobre o que poderia esse gesto poderia significar, esse não, esse sim. Então estamos no mesmo nível de intransparência, de novo, de um regime autocrático. E teatralidade, né? Sim, exatamente. Né? Tem todo São todos em cima de 70, né? São todos em cima de 70 anos, assim, alguma coisa, sim. Né? São todos acima de 70. Inclusive, fez lembrar que os sovietólogos, fizeram os prognósticos, fizeram as avaliações, o que está acontecendo no Politburo, olhando na tribuna do mausoléu durante os desfiles militares, porque os Politburo ficavam lá em cima da tribuna do mausoléu. Então, um fica no centro, quem está ao lado dele? Esse outro está mais afastado, esse está à esquerda, esse está à direita. Eles poderiam construir teorias só por cima dessa imagem de quem fica no qual posição. Um mapeamento do mausoléu. Que coisa. Sensacional. Vamos fazer mais uma pausa, minha gente. Sempre lembrando, se você quiser rever uma parte ou mesmo o nosso Legião inteiro, é só ir ao YouTube. Jornalismo TV Cultura. Nós voltamos daqui a pouco para falar de Copa do Mundo e de um problema recorrente, principalmente para nós jornalistas. Fake news. Já ouviu falar? Até já. A gente volta com o Legião Estrangeira e para falar de Copa do Mundo, do Catar. Está chegando. Algum de vocês vai para lá, não? Não.
Não, né? Não. Sônia, Eu vou para a COP, não vou para a Copa. Olha, COP Sônia, 27 no Egito. E para quem vai, Sônia, o Catar colocou algumas cláusulas de restrição na cobertura que estão causando estranhamento, né? As reclamações foram tantas que o país já deu uma amenizada. No começo seria praticamente impossível para os jornalistas fazer matérias fora dos estádios, só iam poder cobrir futebol. Uma das cláusulas que ficou no acordo proíbe filmagens em lugares com placas de segurança. O que é isso exatamente? Pois é, placas de segurança. Você sabe que a colega nossa, Flávia Marreiro, que esteve aqui a semana passada, ela estava contando também que ela trabalha para a Reuters e disse que uma das regras que estavam falando era de uma câmara de descompressão alcoólica, ou seja, quem tomar, porque é bebida alcoólica, país muçulmano, vai ser liberado em determinadas situações, mas a pessoa que tomar álcool, ela vai ter que passar por um período, por uma câmara de descompressão até poder voltar a sair na... Enfim, é complicado, né? É um clima anti-futebol total. Agora, né? Alexandra, o que será que o Catar pode querer esconder da imprensa e do mundo? Eu achei isso muito difícil de avaliar, mas eu tenho uma certa teoria. Na Europa agora estão criticando muito o Catar por causa dessas todas as regras. Mas teve duas Copas, uma na China, uma na Rússia, que também teve bastante coisa, limitação de fazer reportagem. Me lembro na China, muita coisa na época, ninguém reclamava. Agora com o Catar, um país pequeno, todo mundo está começando a reclamar. Eu acho um pouco... Islamofobia, talvez. Talvez. Um pouco. Talvez, não sei. E sem contar a Copa da Argentina, né? Que nós comentávamos aqui outro dia, e com a conclusão de que, para os argentinos, se eles quiseram passar uma boa imagem para o mundo, foi ao contrário, né? O regime militar argentino não saiu bem na foto, né? Ganharam a Copa, mas em imagem, não. Bom, enfim, a Rússia foi excluída da Copa. Foi, Você gosta de futebol, né? Gosto. Vascaíno, inclusive, já me revelou. Mas os russos gostam, adoram futebol. Como é que vai ser? Eles vão assistir, vão aos jogos, vão... Os russos adoram futebol. Os russos sediaram a Copa anterior. Né? E eu acredito que se o FIFA vender os direitos para mostrar os jogos para canais russos, eu acredito que seriam transmitidos. Talvez não seriam transmitidos todos, que inclusive teve algumas iniciativas para limitar, inclusive para mostrar que a Rússia está politicamente dissatisfeita por ser eliminada da Copa da forma não esportiva, vamos dizer assim. Agora, uma sanção, uma rodada de sanções incrível, né? Nunca se pensou nisso, quer dizer. Sim, mas agora resolve o problema. Agora realmente a pressão vai ser tão grande, olha, eles não vão poder assistir a Copa. Revolta nas ruas de Moscou e tal. Mas inclusive esse negócio de críticas ao Catar e críticas a outros países que organizam grandes eventos esportivos, isso já virou uma tradição nas mídias ocidentais, que toda vez que acontece Jogos Olímpicos em Beijing, Olimpíada em Sochi, Copa na Rússia, aparecem algumas coisas, inclusive as fake news, aparecem as fake news sobre esses países, levantando essa pergunta: será que vale a pena ir para lá? Será que vale a pena deixar esses países receber eventos tão grandes? Já vamos dar uma olhada nos Jogos Olímpicos de Londres. Foi tudo maravilha, ninguém reclamou de nada. Ninguém reclamou de nada, verdade. Gostei desse ponto de vista, Andrei. É boa. Foi muito bom isso. Porque parece que quando acontece na Europa ou nos Estados Unidos, a coisa é mais organizada, mesmo na América Latina. Agora, quando é num país que a gente considera mais exótico, ou no Oriente, a crítica é mais estranha. Meu Deus, eu não estou acostumado com isso, né? Já começa, mas como uma Copa em novembro?
Se eles jogassem em julho, ia todo mundo morrer, porque é um calor que ninguém aguenta. Jogar, não dava Tinha pra que ser, pois é. E você falou em fake news, e a gente reservou para o final do programa exatamente essa ideia, né? De convidar os colegas a comentar esse fenômeno, né, dos nossos tempos, né? A era da pós-verdade, das mentiras mesmo, né? Um problema que, pelo menos na minha opinião, não está sendo devidamente compreendido e enfrentado, né? Se é que isso é possível, né? Não só pelas autoridades, mas como pelas mega empresas digitais e pela própria imprensa, né? Profissional, né? E vamos a uma charge que eu selecionei, que na última semana me circulou e me chamou a atenção. Vamos ver. Quer dizer, o amigo avisa que essa notícia é fake news. Mas o amigo abraça, contente, né? E diz que não importa, que ela é conveniente para mim, né? E o que se tem dito é que exatamente a campanha das fake news, né? A campanha mais profissional das fake news, uma indústria formada, ela funciona exatamente assim, selecionando até por algoritmo, né? É uma coisa muito bem feita, né? Para descobrir o que pode te pegar ou pegar você e direcionar exatamente. Como lidar com isso? Que coisa, né, Gaspar? Olha, fake news existem desde que o mundo é mundo. Acontece que com a velocidade das redes e da internet ficou uma coisa assim, avassalador, né? A quantidade é enorme. E essa charge que você colocou foi muito feliz, porque é justamente isso, né? Assim, o que eu quero ouvir. Então essa é a minha verdade, só que não é verdade. Então como combater isso? Hoje o grande desafio do jornalismo é combater fake news, porque hoje o que chega pelo WhatsApp, pelas redes, pelo grupo, que tá o grupo da família, né? No Telegram, etc e tal... você fala, mas eu sou jornalista da casa, as pessoas perguntam, mas isso é verdade? Você viu isso onde? Então, hoje o papel das mídias, das grandes mídias, em desmentir uma fake news, ele é extremamente importante. Isso não pode... Ela já tomou uma proporção muito grande, na minha opinião, mas agora cabe a nós combatê-la. E aí, o que fazemos? Não espalhamos as fake news. Verificamos, buscamos fontes, levamos a verdade aos nossos ao nosso querido público que assiste os nossos sites, programas, e falar que fake news existe desde sempre é coisa certa, porque sempre existiu. Agora, na nossa época, com o desenvolvimento tecnológico e empoderamento pessoal, individual, que todo mundo virou um influencer, né? Então, agora todo mundo passa o que quiser e outros assistem o que tem. Mas temos que ter cuidado, claro, temos que... certa higiene de informação. E o papel importante que a gente tem, né? Que vocês têm, né? Eu ouvi um comentário do William Vac, da CNN, né? E ele parece óbvio, né? Mas eu nunca tinha pensado, quer dizer, a imagem que se tem do Brasil fora do Brasil é a imagem do jornalismo profissional. É a imagem que vocês passam, que nós passamos, né? Quer dizer, as fake news e a indústria das redes sociais, ela não chega no exterior, né? Dificilmente, quer dizer, os estrangeiros vão ter acesso a isso, né? Daí que aumenta a responsabilidade e muitas vezes aumenta as acusações contra o jornalismo profissional. Vocês só falam mal do Brasil, né? Não, exatamente. Você já ouviu isso, né? Alguém? Muito. Eu acho que não. Está aumentando muito esse processo. Inclusive, eu acho super interessante aqui, como mídia, hoje em dia é sempre mais difícil de ter acesso para as pessoas para fazer entrevista. Eu te falei no início, estou aqui em São Paulo uma semana para fazer muitas entrevistas com pessoas esclarecidas que votam em Bolsonaro. E é muito difícil achar uma pessoa que fala, sou bolsonarista, quero falar com você, jornalista alemão. Eles não querem falar. Rejeitam a imprensa. Rejeitam, não respondem, através de amigos. E não tem. Significa que nós da mídia, eu acho que somos super importantes, como o William falou, para esclarecer, só que ninguém mais
eles evitam também a gente. As pessoas que vivem dentro desse que você colocou na charge aqui, vivem nesse mundo bonitinho deles, eles não querem mais nem ler, nem escutar, nem falar com a gente. Então, isso eu acho que a luta contra a fake news, eu acho que nesse momento estamos perdendo. Olha, eu só posso dizer que é torcer para que, mais do que nunca, o nosso trabalho, a gente se torne conveniente. Ao contrário, né? Das fake news para o personagem da Charge. Gente, acabou. Infelizmente. Foi bom, mas acabou. Já, estava gostoso esse bate-papo. Que prazer estar com vocês. Agradecer demais a presença de vocês. Andrei Ulinkin, Alexander Bush e Sônia Blota, lá em Paris. Nós voltamos na próxima semana. Obrigado mesmo, hein, gente? Voltem sempre. E nós voltamos na próxima semana, sempre com olhares especiais sobre o nosso país e o mundo. Até lá. Você anda de metrô no Rio? Ando. E o que você nos conta? Que depois da outra programa que a gente fez em junho, eu acho, uma moça no metrô me reconheceu, falou, você participou do programa do Cover Cultura, você é jornalista russo. Eu fiquei famoso. E hoje eu estava indo já de táxi do aeroporto para o estúdio. Uma minha colega de Buenos Aires me ligou pedindo um apoio. Eu falei que agora, nesse momento, não posso porque eu estou indo, não estou no escritório e não posso te ajudar. Eu falei, não, mas você vai, para que você vai para a TV? Você vai virar estrela? Eu falei, eu já virei, sabe? E contei essa história sobre metrô carioca.